Marina, let's go! Yes, Camille, but I have to tell you something before. What? This weekend, I was driving my car. You know, I was traveling. Yeah, and I remember. suddenly, a cow appeared in front of me. Like in the Jeez. middle of the street. For real? Yes, I almost hated it. Wow. That's a good story. Yeah, it was dangerous actually. Could have been a tragedy. Yes, I was scared. Mas por que será que a Marina aqui, ela usou um past continuous e aí ela já usou um past simple? De que motivo isso? Eu disse, né? I was driving my car and a cow appeared in front of That's me. right. So we have two tenses. A gente tem dois tempos aqui juntos. Yes, past continuous, que é o passado continuous, e o past simple, E é right? aquele nosso velho conhecido, né? A gente até já fez vídeo aqui no canal a respeito. Yes. Ok? E hoje, se você ainda não sabe quando usar um ou outro, Ou os dois juntos. você vai definitivamente aprender e dominar essa arte. Então, pega a sua caneta, o seu lápis, Caderno. o seu material de papelaria, enfim, porque hoje você vai aprender muito e vai anotar muita coisa também, pra não esquecer. Ok, vamos começar pelo nosso mais conhecido, que é o past simple. Já, né? Se você não viu, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal que a gente fez já, uns vídeos bacanas, falando sobre a pronúncia do past simple, explicando mesmo como usar. Yes. Né? Na verdade, na frase que a gente usou lá de exemplo, que eu dizia a cow appeared, a gente tem que lembrar que, primeiro, o verbo appear apareceu, né, com ed no final, porque ele é regular. Então a gente tem que lembrar das regrinhas do passado simples, que ou o verbo tem ed ou ele tá lá na tabelinha. Exactly. Um outro exemplo poderia ser I was cooking last night when Marina called me. Yes, Marina então called me. called. Alguém fez alguma coisa. E o que acontece? Quando a gente tem uma frase assim, que tem dois eventos, né? Como a gente mencionou antes. I was driving a car and a cow appeared. A gente sabe que esse a cow appeared é um ponto que interrompe a ação anterior. Exatamente. A ação interior, ela acaba sendo como um pano de fundo. Então é o que estava acontecendo, é o background. Então ela estava dirigindo quando veio esse fato e aconteceu. Isso. E já que a gente tá falando, né, desse pano de fundo, desse evento que estava acontecendo, a gente vai ter que lembrar do past continuous, que nada mais é do que o verbo to be, só que no passado, mais o verbo da ação, né, do que estava acontecendo, com ing. E aí a gente não pode esquecer que o verbo to be no passado é was ou were. Isso. E a gente precisa lembrar, né? Isso. E também pra colocar o verbo com ing também existem algumas regrinhas que a gente pode acessar outros links aqui do YouTube que a gente vai ter essa regra de como adicionar esse ing no final. Mas, uma coisa, a primeira coisa de hoje pra você anotar. Vamos lembrar então quais pessoas, né, em quais casos a gente usa o was e o were. E muito cuidado pra não pronunciar o were, o verbo to be no passado, como where. Yes, porque senão ele vai ser uma WH question word. Yes, right. Então, o verbo to be no passado é o were. Então, Marina, quais pronomes que a gente usa com o was? Tá, então vamos fazer uma brincadeira aqui, Cami. Eu falo os pronomes e tu fala o verbo to be, pode ser? Pode ser sim. Então vamos lá. I, Was, you, você, were, yes. He, was, she, was, it, was, we, were, they, were. that's it. Okay? Ok? It's easy. Yes, então se você tem dúvida ainda nisso, quando que usa was e were, pausa o vídeo, volta aqui um pouquinho e anota no seu caderno todos esses pronomes e o verbo to be correto para cada um deles. Isso, that's right. Uma boa ideia, né? E agora, quando que a gente usa, então... O verbo, vamos fazer agora com o verbo, a gente já tem o pronome, Ah, great. o verbo to be no passado, e agora o verbo com ing para dar aquela... falar da ação do pano de fundo, do que estava acontecendo. Isso. Então, se eu quero dizer que ela estava, a gente anotou ali que o pronome é she e o verbo é was.
Então, she was. Anota esse exemplo ali. She was. O que ela estava fazendo, Cam? Driving her car. Yes, so she was driving the car, ok? She was driving the car. Lembrando que o verbo drive termina com E, a gente precisa tirar o E e colocar ing. Isso, porque a gente não vai botar driving. Yes. Alright, we don't mix. A gente não mistura os dois, né? Ok. Se fosse um verbo também que termina com consoante, vogal, consoante e fosse sílaba tônica, a gente duplicaria a última letra e depois colocaria o ing. That's right. Ok? Mas basicamente é isso. Coloca ing no final do verbo e aí cuida com as exceções. Então, she was driving. When. Essa palavrinha também é muito importante, porque ela conecta os dois eventos. O que estava acontecendo com a ação que vai interromper o primeiro, né? That's right. E faz bastante sentido, né? Porque a gente sempre fala, por exemplo, estava acontecendo essa coisa quando veio essa outra ação e interrompeu. Que era inesperada, né? Isso, uma coisa, né, inesperada. Ok, so she was driving when... Agora, o que aconteceu? Qual foi a ação inesperada? Foi a vaca aparecer no meio da rua, né? E ela apareceu, ela não, ficou aparecendo. Yes. Então, ela só apareceu, é um ponto, né? Eu não preciso dizer que essa ação demorou, por isso que a gente vai usar só o passado simples. Então, eu tenho que dizer, primeiro, quem apareceu. Então, the cow. She was driving when the cow appeared. Então, esse verbo appear, por ser regular, vai ter o ed no final. Isso, that's right. Então, é mais simples do que parece usar esses dois juntos, né? A gente só precisa lembrar que o past continuous é usado quando a gente tá falando de uma ação que se repetiu por um tempo. Que tem uma duração, né? Exatamente. É que nem quando eu disse antes, I was cooking. Então, é uma coisa que eu estive fazendo durante um tempo. Yes. Não é tipo eu fiz ali. E faz muito sentido com o nome do tempo verbal, né? Porque é past continuous. Ele dá sentido de continuidade. Right? É que nem a gente já viu, né? A gente já viu aqui no canal também sobre o present continuous. Então, é as mesmas regras que você viu lá, só que com o verbo to be no passado. Yes. E aí fica o desafio. Agora, deixa aqui nos comentários outras frases com exemplos de coisa que você estava fazendo e algo inesperado aconteceu pra usar essa estrutura que a gente te ensinou. E pode usar sua criatividade também. Yes. Eu acho que eu vou escrever um exemplo depois também nos comentários. Yes, a gente pode colocar galeria. vários. Você pode falar de você, do seu irmão, do seu tia, da sua avó, do papagaio, do cachorro. Sei lá, do cara da banda de K-pop, why not? Yes. Very popular. For example, the top model was walking on a runway when suddenly she fell off. Exactly, like this. Yeah. Ok, então essa foi a nossa dica de hoje. Lembrando que você pode sempre retomar, pausar o vídeo e anota, é sempre legal. Eu acho que a melhor forma, pelo menos funciona pra mim, pra gente relembrar coisas e utilizar e praticar é escrevendo. Yes. Usa a tabela também dos verbos para conferir se o verbo no passado é regular ou irregular. That's a good tip. And that's it for today, guys. I hope we helped you. Yes. Thank you so much and see you soon. Bye bye. Bye.